A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a aula 3, um livro inspirado. E vamos começar a nossa aula com o último versículo que estudamos na aula 2, que foi lá na carta de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que isso significa? Significa que Deus inspirou os homens para quê? Para que eles escrevessem a Bíblia. E talvez você se pergunte, né, assim, como assim inspirado? O que seria inspirado? Vamos pensar um pouquinho na nossa respiração. Quando nós vamos ao médico, por exemplo, que ele vai escutar o nosso pulmão, assim, que ele coloca para escutar, o que ele fala para a gente? Inspira, enche o pulmão de ar e depois expira, que é soltar o ar. Então, inspirar é encher os pulmões de ar e expirar é você soltar. E se a gente pensar de uma forma espiritual, Deus, ele encheu os homens com a palavra dele, ele soprou as palavras dele. Então, os homens foram o quê? Inspirados a fazer isso. Também inspirado, a gente usa, escuta. Às vezes as pessoas perguntam para os artistas em quem que você se inspirou para fazer isso? Quem é a sua inspiração? Quer dizer, quem foi que te encheu? Quem foi que te motivou? Que te deu esse ânimo para fazer isso? Então, aqui na palavra de Deus, a Bíblia, então Deus inspirou essas pessoas, Deus soprou as palavras, Deus encheu o coração desses homens para que eles escrevessem. Deus foi falando para eles o que eles deveriam escrever. Então, isso que é a inspiração. Existe a inspiração verbal e a inspiração plenária, né? Isso são os estudiosos, eles colocam dessa forma para facilitar o estudo. E o que seria verbal, né? Significa que Deus soprou palavra por palavra aos escritores. E temos a plenária, que significa que a Bíblia é totalmente inspirada em sua plenitude. Então, os homens foram inspirados para poder escrever palavra por palavra e a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. A inspiração continua, né? É importante lembrar que Deus continua sim inspirando homens e mulheres em sua obra. Porém, no que se diz a respeito das Escrituras, o livro está fechado, não podendo nem acrescentar e nem tirar. Então, Deus ainda, ele nos inspira a fazer as coisas. Ele coloca em nosso coração, ele enche a nossa alma, né? Para que a gente venha fazer a obra dele, ele coloca as estratégias, ele nos inspira a isso. Porém, no que se refere a acrescentar na Bíblia ou tirar algum texto, algum livro da Bíblia, isso já foi fechado. Esses são os livros que compõem a Bíblia. Então, não vai nem tirar e nem colocar. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, 18 ao 19, diz assim: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Alguns estudiosos falam que esse versículo serve apenas para Apocalipse, né? Mas para a gente não importa. O que importa de verdade é que a Bíblia já está fechada. Ali é a palavra de Deus, ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. É isso que vale. Ali está tudo que o Senhor quis deixar para o homem, né? Então ali está todo o ensinamento que nós precisamos para levar uma vida reta e temente a Deus, para que nós venhamos nos santificar cada vez mais. E toda aula eu sempre vou falar, pessoal, o nosso foco é ir para o céu. O nosso foco é morar com Jesus. Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, é a nossa bula, é o nosso orientador para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, obedecer o que está ali, para que um dia possamos ver o Senhor face a face. Estamos vivendo um momento terrível na Terra. Né? Desde 2020 a gente vem sofrendo com essa pandemia e a gente vê cada coisa acontecendo e a gente sabe que Jesus está à porta. Então não cabe a gente ficar discutindo, será que não? É obedecer a palavra do Senhor, é seguir o que está ali. A gente pode procurar na Bíblia e a gente não acha erro, a gente só vê a verdade. Cada dia mais as profecias que estão neste livro vai se cumprindo. Amém? Vamos prosseguir aqui. Toda a Bíblia é inspirada. Sim, toda a Bíblia é inspirada, passagem por passagem.
Talvez você esteja perguntando assim, toda a Bíblia mesmo, irmã Renata? Até a genealogia? Sabe, aquela que fica, fulano que é filho de ciclano, e até isso é inspirado? Até isso é inspirado. Né? Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas eu vou ter que ficar lendo toda essa genealogia? É lógico que às vezes você está pegando um texto, está no seu devocional, você não está num estudo mais profundo, talvez você possa até pular. Mas até para você às vezes entender o que está dizendo naquele texto, você precisa ler a genealogia, você precisa ver quem é filho de quem para você poder compreender o texto, né? Então, assim, vale ressaltar que a genealogia é importantíssima para compreender de quem se está falando, a família das pessoas, além de auxiliar a comprovação das profecias. Né? Então, a gente tem que prestar atenção. Então, a Bíblia inteirinha, ela é útil, ela é proveitosa, né? Ela serve para alguma coisa, alguma razão está ali. Nada que está na palavra do Senhor é falar assim, isso é banal, isso é bobagem. Não. Né? E quando eu falo de cumprir profecia, a gente vê que Jesus ele veio da tribo de Judá e já tinha sido dito, né, que haveria o rei da linhagem de Davi, que seria sempre da linhagem dele, da tribo de Judá. E sempre foi, e Jesus é da tribo de Judá. Então a gente vê que é importante a gente conhecer essa genealogia. Prosseguindo, né? Falando agora dos escritores da Bíblia. As pessoas escolhidas para escrever a palavra de Deus eram pessoas como nós. Como assim como nós? Pessoas como nós, simples. Pessoas limitadas, porque nós temos falhas, nós temos coisas boas, mas também temos falhas, temos erros. E eram pessoas como nós, que estavam vivendo no mundo naquele momento. Então, da mesma forma que a gente, com suas limitações, que todo ser humano ele é limitado. O único que é ilimitado é o nosso Deus. Né? E eu acho interessante é que Deus, ele mesmo vendo a nossa limitação, mesmo sabendo como nós somos, às vezes falhos, ele escolheu homens para escrever, para ele inspirar essas pessoas e escrever a sua palavra. E o Senhor, ele escolheu diversos homens de cultura diferente, de época diferente, de grau de instrução diferente, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo ela tem assim, como que eu vou dizer, coerência. Tá tudo certinho, não tem nada errado. A gente não encontra, sabe, faltando alguma coisa. Ela é perfeita, tá tudo certo, mesmo sendo pessoas tão diferentes. Né? E até coloquei aqui algumas coisas que, por exemplo, na Bíblia, a gente encontra às vezes uma linguagem mais simples, às vezes uma linguagem mais rebuscada, os gêneros literários, aí alguém vai lembrar alguma coisa da aula de português, né? Por exemplo, aqui, ó, gênero literário. Tem as narrativas, que está no livro de 1º e 2º Samuel, que narra a história. Nós temos poesia, que são os salmos. Nós temos os provérbios, que é um livro de provérbios, né, que é uma forma, um gênero literário. Então, a gente encontra de várias formas. Então, quer dizer, o Senhor usou essas pessoas para escrever conforme elas conheciam, conforme a cultura delas, a instrução que elas tinham. A gente observa também os autores diferentes. A gente tem Amós, que era um boieiro, a gente tinha Salomão, que era um rei, a gente tinha Pedro, que era um pescador, mas a gente tinha Paulo, que era um fariseu, muito estudioso, com muito conhecimento. Então o Senhor usou diversas pessoas, mas o fato é que é o mais importante, é que eles foram todos inspirados, eles escreveram conforme a inspiração de Deus. Por isso que não existe, um livro é melhor do que o outro. Não, tudo ali é importante porque tudo foi inspirado por Deus. O que ocorre às vezes é que a gente pode ver, por exemplo, 1º e 2º Samuel, são 2 livros, né? Então tem bastante capítulo, e aí a gente pega lá o livro de Judas, que só tem um capítulo, né? Acho que é Filemão também, que só tem um capítulo. Então, quer dizer, mas isso não importa a quantidade. O que diferencia a quantidade, porque o Senhor quis que ele escrevesse daquela época. Porém, eles foram inspirados. É a palavra de Deus. Amém? Terminamos por aqui, falando o que? Da mensagem da Bíblia. Na aula passada, a gente comentou que o tema central da Bíblia é o que? Jesus Cristo. Né? E a gente observa que a mensagem de Deus ela é clara, objetiva e sem erro. Talvez tenha algum texto, tenha alguma coisa que você não consiga compreender, que você não consiga entender ali logo de imediato. Mas a gente vai ver que a palavra de Deus ela tem um foco, né? Que é o quê? Salvar almas. E quando a gente pega a Bíblia, olha assim, ela é o que? Um testemunho infalível da graça de Deus. E juntamente com o Espírito Santo de Deus, faz com que o homem se convença do pecado, que ele fala assim, eu realmente sou pecador.
né? Então é por meio da palavra e a ação do Espírito Santo que o homem fala assim, não, realmente eu sou um pecador, eu tô falho, eu preciso melhorar, eu preciso reconhecer a Jesus. E o foco é esse, é as pessoas serem salvas da condenação eterna. Por quê? Por intermédio de Jesus. Reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente não entende, não compreende. Eu vou contar uma experiência minha. Na verdade, eu vou contar duas. Teve uma vez, logo no começo, quando eu comecei a frequentar a igreja, minha mãe já era cristã, nós não éramos de um lar evangélico, né? Minha mãe aceitou Jesus, e aí um dia eu fui para a igreja com ela, eu resolvi ir aí na igreja, e quando eu cheguei lá na igreja, eles estavam falando sobre Apocalipse, e falando dos cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é coisa de doido, né? Desculpa o termo que eu vou falar, mas é o que na hora eu pensei. Então, para mim era difícil, mas por quê? Porque eu não tinha intimidade com a Bíblia, eu não lia, eu nunca tinha lido, eu não tinha o Espírito Santo de Deus comigo ali. Mas, depois que eu aceitei a Jesus, as coisas vão ficando mais fáceis. Também tinha um texto, né, que falava, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Que verbo? Né? E o verbo se tornou, eu falei, meu Deus, o que está querendo dizer? Eu não estou entendendo nada. Aí passou um tempo, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu preciso entender. As pessoas falavam para mim, mas eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. E eu falei, Senhor, eu queria tanto entender essa passagem, me ajuda. E passou um tempo. Aí um dia eu peguei a Bíblia, estava lá folheando, abri no livro de João, e eu consegui entender, o Espírito Santo revelou. Mas a gente precisa ter um pouco de intimidade com a Bíblia. E também tem outra coisa, tem palavras que a gente não usa tanto agora, era usada mais antigamente. Por isso até que tem a versão na linguagem de hoje, nova versão, versão atualizada. Mas se você tem dificuldade, alguma palavra não entendeu, procura no dicionário, entra lá no Google, pesquisa, né? Faz de alguma forma, porque hoje tem vários meios de você saber o que significa aquela palavra. Mas não deixe de ler a palavra do Senhor, né? Ela é a nossa bússola, é a nossa regra de fé. Ela é importante ali, é a palavra de Deus, é Deus falando diretamente conosco. Amém? Nós terminamos a nossa aula por aqui. Vamos para as nossas perguntas. Então, o que é inspiração verbal e plenária? E para colocar V para que é verdadeiro e F para o que for falso nessas alternativas. Amém? Terminamos por aqui. Que Deus abençoe e uma boa semana.